Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa revisão. Turma, nós vamos trabalhar agora com a função filter. A função filter, originalmente, ela é uma função tabela, tá? Isso quer dizer o seguinte: você tem uma quantidade enorme de dados dentro de uma tabela e você, através da filter, você pode criar outras tabelas. Mas também, é claro, a aplicabilidade do filter acabou sendo mais utilizada dentro dos próprios cálculos, dentro das próprias medidas e dentro das próprias tabelas também. Pois, se ficássemos somente tratando e criando tabelas através da filter, o sistema ficaria extremamente pesado dependendo da quantidade de tabelas que você fosse criar. Ok, mas então primeiro vamos ver a origem de tudo. A origem de tudo, ela vai, neste caso aqui, criar uma tabela chamada Hospital Universidade Federal, Hospital Universitário Federal do Maranhão. Esse hospital, ele está contido aqui dentro dessa dimensão hospitais, que você clicando aqui, ó, você vai observar que o hospital aqui, ele representa o ID 11, que é este bem aqui. Então, vamos criar uma tabela chamada Hospital Universitário Federal do Maranhão, tendo como base o ID 11. Voltando lá então, a gente clica aqui então sobre o local que nós precisamos de buscar a informação que nós queremos e vamos chamar por uma nova tabela. Esta tabela que vai ser criada, ela vai agregar, ela vai concentrar todos os dados relativos ao Hospital Universitário do Maranhão. Vou facilitar o nosso andamento aqui e vou inserir a fórmula direta, que eu peguei uma cola e já preparei aqui. E vou explicá-la agora. Primeira coisa, o que é que nós temos? Nós temos uma função filter. Essa função filter, ela pede uma tabela. A tabela que nós queremos filtrar é a tabela chamada fato-contratos. E o que nós queremos filtrar dentro destas tabela fato-contratos é o hospital universitário que tem o número do ID relativo a 11. Então, maravilha. Feita esta inserção de função, a gente confirma com o Enter, né? E verifique que aqui ao lado vai ser criado uma nova tabela. Olha lá. Então, acabamos de ter criado uma tabela com 1432 linhas. Maravilha até aí. Vejamos então um pouco. Vamos adiantar mais algumas coisas. Maravilha. Agora, nós vamos criar um valor de cálculo utilizando o filter e uma dimensão que abrange o valor total. Só que essa dimensão, que na verdade é um campo, ele poderia ter sido criado dentro de uma medida. Só que nem sempre a gente cria esta medida. Então eu vou mostrar como a gente vai trabalhar com apenas o campo, sem a necessidade da medida. Para isso, o que é que a gente vai fazer novamente? Nós agora sim vamos criar uma medida dentro deste campo chamado contratos, fato contratos, e essa medida que nós estamos criando agora, ela vai ser
a junção de campos e medidas para mostrar as possibilidades dos cálculos. Vamos lá então. Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai vir aqui, vou levar a nossa colinha e vou colar aqui para vocês e vou dizer, olha, o que nós temos é valor universitário federal do Maranhão. Eu quero que o calculate, ou seja, o calculate é a função canivete suíço de dentro do Power BI. Primeira coisa que ele diz, ele fala assim, o que é que eu vou calcular? Eu vou calcular tudo o que estiver dentro, do valor total dentro de fato, contratos, que é este campo aqui, fato, contratos. Só que para isso eu preciso filtrar os dados dentro da tabela fato, contratos, que é a mesma tabela, e o campo que nós queremos filtrar é o Hospital Universitário relativo ao Maranhão, que é igual a 11. Então pense da seguinte maneira. Ele vai, primeiro momento, vai criar uma tabela imaginária aqui, que é uma tabela que vai rodar dentro do sistema. Dentro do sistema, ele vai fazer toda esta filtragem aqui. Depois que ele separar todos estes hospitais, apenas do Maranhão, ele vai pegar estes valores aqui, do valor total, e vai fazer a soma. Então, recapitulando, ele fez o calculate em cima de um sum e em cima de um filtro. Não esqueçam, este filtro aqui, ele é de fato uma tabela que é criada internamente, só que nós não conseguimos visualizar, apenas o sistema visualiza, tá? Tranquilo. Feito isso, vamos dar OK e vamos visualizar como é que as coisas estão até este momento. Como se trata de uma medida, a gente não consegue visualizar facilmente. Para visualizar, nós vamos precisar de voltar aqui no nosso objeto chamado relatório e vamos voltar aqui, ó, e chamar para a gente o que a gente chamou de valor HUFMA. Em seguida, vamos pedir para ele mostrar através de uma imagem cartão, que é uma visualização cartão, e ele afirma para nós, olha, nós temos apenas para o Maranhão 297,25 mil. Ótimo. Se nós quisermos visualizar isso aqui de uma maneira mais segura, você pode chegar aqui, ó, colocar uma tabela aqui, pede para vir o hospital chamado HUID e depois você pede para vir o outro campo que é apenas o HU. Prontinho. Vou aumentar aqui para melhorar. Olha aqui. Qual o valor que nós queremos? Nós queremos saber se esse valor aqui coincide com o que nós estamos precisando. Vou voltar aqui nos contratos e vou arrastar o campo chamado valor total. Venho e coloco aqui dentro da nossa tabela. Olha aqui. Maravilha. 297,25. Perfeito. Então, o nosso cálculo está perfeito. Vamos seguir adiante um pouco mais.
Segundo passo é, sabendo que existem estes contratos aqui, nós vamos abrir aqui a nossa visualização e dizer para ele o seguinte: olha, nós queremos continuar visualizando todos os que são do Maranhão e somente aquelas quantidades que forem maior que 20 unidades. Então, veja só, o hospital universitário que nós queremos, você está visualizando aqui, ó, nós queremos o hospital chamado 11, que é o ID dele. Ele vai fazer a filtragem, vai mostrar para a gente que ele tem 1432, conforme já sabíamos. E depois a quantidade, nós vamos abrir aqui e dizer para ele, olha, eu quero filtro de número que seja maior ou igual a 20. Ok. Aperto o OK e ele nos mostra que tem que aparecer 115 unidades, ou seja, 115 linhas. Ok, vamos lá então. Vou sair daqui, vou voltar aqui para o meu fato contratos e vamos fazer exatamente o cálculo que nós estamos precisando. Deixa eu limpar todos os filtros. Pronto. O que é que nós precisamos então? Primeira coisa, já que nós queremos saber quantos são, então essa quantidade está afirmando que eu quero um count house, ou seja, eu quero contar linhas. Vamos pensar um pouco. Naquela primeira contagem que nós fizemos, que nós viemos bem aqui e chamamos valor Maranhão, aqui a gente já fez o cálculo exato do que precisávamos. A única coisa agora que nós vamos precisar é fazer o complemento. Então, vamos fazer esse complemento e detalhar. Primeira coisa, trata-se de uma nova medida. Vou clicar aqui, tudo bem? Vou vir aqui em nova medida e vamos chamá-la de linhas HUFMA, que é Hospital Universitário Federal do Maranhão. Ctrl V, que é a nossa colinha. Olha, não esqueçam, recapitule sempre isso aqui. Olha só, eu estou aqui no filter. Este filter aqui, ó, olha, aqui eu tenho, abre parênteses, abre parênteses, fecha parênteses. Esta parte aqui, ela vai fazer a filtragem que nós queremos. Então, ela vai criar uma outra tabela interna para o sistema. Ela vai dizer, me filtre todos os hospitais que sejam somente Maranhão. Pronto. E depois, todos os contratos que sejam com quantidade maior ou igual a 20. Beleza. Ele vai fazer esta filtragem aqui e vai chegar àquela numeração que nós localizamos lá no passado. Em seguida, o que ele faz? Fez esta contagem? Fez. Aí o calculate pede para ele. Agora, conte quantas linhas tem dentro do filter. Ele vai chegar e vai fazer o cálculo. Quantas linhas tem dentro do filter. Então, recapitulando. Ele primeiro fez esta filtragem. Depois dessa filtragem foi feita uma contagem de linha. E dentro dessa contagem de linha, o calculate mostrou para a gente o que é que está sendo mostrado de fato. Então, aqui ele mostrou o que nós temos de fato. Tudo bem? Em seguida, o que é que a gente vai fazer? Vai confirmar essa operação, né? Tá aqui, ó. Confirmo esta operação. E para visualizá-la,
Novamente, a gente precisa voltar aqui no relatório para ter uma visualização desta medida. Abrir aqui, ó, relatório, venho aqui, posso pegar aqui, ó, o nosso linhas, posso pegar aqui, ó, o nosso linhas, clicar aqui, ó, clicar aqui, venho aqui e chamo em cartão, e ele vai mostrar que são somente 115 linhas, a quantidade de linhas que nós precisamos sobre o Maranhão. Beleza. Então, essa parte ficou bem clara para todos nós. Tudo bem? Vamos pensar um pouco, agora um pouquinho diferente. Estamos aqui e chegamos à conclusão que a nossa visualização ela vai precisar de ser um pouco diferenciada em relação a estas telas aqui. Eu não vou poder trabalhar com estas telas aqui. O que acontece é que nós vamos precisar de todo este espaço. É uma situação hipotética, tá, turma? Então, para isso, eu vou clicar aqui sobre o nosso plano de fundo. Não esqueçam que lá na frente, lá no passado, nós viemos aqui em exibição, seleção e criamos este campo aqui, ó, que é chamado plano de fundo. Vou pegar esse plano de fundo, vou diminuir a altura dele. Pronto, vou deixar relativamente pequeno. Aqui, maravilha, não vou me preocupar com detalhe. Em seguida, eu vou aumentar esta largura dele aqui. Prontinho. Depois vou vir aqui nesta nossa imagem e vou fazer o seguinte com ela. A imagem que eu me refiro é a navegação, tá? Para você navegar, é só você clicar aqui, ó, que você seleciona normalmente a navegação. O que é que nós queremos aqui? Tirar a maioria das formatações. Primeira coisa, nós queremos com que o layout da grade ele não seja mais neste formato vertical, pois ele vai ser deitado. Então, a gente vai colocar aqui, ó, para com que ele seja na horizontal. Beleza, até aí. Vou aumentar um pouco para facilitar a visualização. Pronto, só para facilitar a visualização. Em seguida, vamos pegar estes campos e colocar aqui em cima. Próximo passo é pegar aqui o fundo, que é o plano de fundo, mudar esta cor apenas no sentido de pegarmos esta cor e distinguir em relação àquela que está sendo apresentada pelos navegadores. Vou vir aqui e vou aplicar essa cor aqui. É apenas como exemplo. Depois que eu estou aqui, ó, com o meu navegador, venho aqui, seleciono o meu navegador e digo para ele, olha, eu preciso com que você venha aqui nos efeitos, não tenha nada, realmente não tem, aqui também não tem, título não tem, propriedade, então vamos aqui no estilo. O que é que eu vou querer no estilo? Quando você estiver no estilo, eu quero que você tenha um padrão. Eu estou falando do estilo dele aqui. Vou desmontar todo. Desmontei. Vou colocar aqui 0. Vou depois colocar no focalizar tudo. Vai ser 0. Centralizado e centralizado. Aqui também no padrão vai ser centralizado e centralizado. Depois, no pressionar vai ser centralizado, centralizado. Todos eles aqui serão 0.
Nós estamos mostrando uma outra opção. Depois, a gente vem aqui, ó, pressionar, selecionado. Nós temos ele aqui, já está. Colocar 0 também. E no próximo também vai ser 0. Centralizado, centralizado. Ok, o que é que nós queremos agora? Diminuir o tamanho da fonte para 8. Padrão será 8 também. A cor vai ser uma cor bem clara, que vai ser uma cor bem clara, vai ser esta cor aqui. Depois, ela está no padrão, nós vamos ter no focalizar. Quando focalizar, ela também vai ser 8, só que ela vai ser amarela. Depois, quando ela receber a pressão, ela vai ser também 8 e vamos colocar amarelo. E finalmente, quando ela for selecionada, ela vai ficar amarelo, negrito e tamanho 8. Beleza. Feita essas considerações, vamos acabar de limpar tudo mais. Ela não vai ter bordas, não vai ter. Ela não vai ter preenchimento, não vai ter. Mas ela vai ter uma propriedade nova. Vamos verificar aqui. Vou subir aqui um pouco e verifiquem que quando nós estivermos aqui no geral, a gente vai trabalhar aqui, ó, com o plano de fundo. O plano de fundo, ele vai ser sempre desligado neste sentido. Agora deixa eu achar aqui a outra propriedade para nós trabalharmos com ela. Fecho aqui estilo, layout, ok, página, ok, estilo, ok. Agora deixa eu verificar aqui embaixo. Vai ser o padrão. Vou descer aqui um pouco mais e vejam que aqui embaixo nós temos uma opção chamada barra de destaque. Ela está bem escondidinha aqui, tá, turma? Ela está bem escondidinha, barra de destaque. Vou selecionar essa barra de destaque. Vou abrir essa barra de destaque e vou dizer, olha, ela vai ficar na parte inferior. E ela vai ser branca para a gente verificar. Quando que ela vai aparecer? Ela não vai ser padrão. Ela vai ser somente quando ela estiver selecionada. Então, ela vai ser somente quando estiver selecionada. Quando ela estiver selecionada é que ela vai ser. Agora, deixa eu tirar lá. No padrão, ela não vai ser daquele jeito, porque ali não tem sentido. Então, aqui, ó, ela não vai ter, tá bom? Agora, quando ela estiver focalizada, ela vai receber esta barra de destaque, que vai ser inferior, branco. Depois, quando ela estiver pressionada, ela vai receber esta barra de destaque, que vai ser inferior, branco. E, finalmente, quando ela estiver selecionada, ela vai sim receber essa barra de destaque inferior, ok, beleza? Vejam que todo o meu conteúdo, ele está centralizado. Centralizem tudo, tá, turma? Ó, vou recapitular, ó, estilo. Aqui eu tenho o texto, tá, ó, padrão, texto, selecionado, selecionado. Depois, focalizar, selecionado, selecionado. E centralizado, né? Focalizar, centralizado e alinhado ao centro. E finalmente, selecionado, ele está aqui e está aqui. Maravilha! Todo o processo foi feito para nós trabalharmos apenas com uma página neste estilo. Vamos fazer uma cópia dela para a próxima aula? Vamos!
Vou clicar com o botão direito, vou pedir para duplicar e vou apagar aqui para ficar tudo arrumadinho, conforme manda o figurino. Colocar aqui filter 2, tá? Daqui a pouco a gente vê o que a gente vai abordar aí. Vejam só, aqui eu estou no filter 2 e aqui, ó, filter 1. Quando eu coloco o cursor do mouse em cima, não é para estar filtrado. Então nós temos uma pequena falha aqui. Você clicando aqui, ó, você vai pular para o outro lado, é só segurar o Ctrl. Você vai para o outro lado, ele chega aqui, ó, e tá. Ah, não estava selecionado não, tá? Vamos lá consertar. Venho aqui, faço aqui a navegação, estilo, desço um pouco mais, barra de destaque. Vamos lá. Quando eu, deixa eu ter certeza, quando eu coloco o foco sobre ele, quando eu focalizo, eu não quero barra de destaque. Maravilha. Deixa eu voltar nesse outro aqui. Quando eu coloco foco nele, estilo, venho aqui, focalizar. Eu não quero barra de destaque. Não quero. Prontinho. Salvo o arquivo. Deixa eu minimizar aqui e vamos testar. Vamos ver? Vamos. O filtro aqui eu já posso até limpar, para a gente ficar com ele limpo para o próximo exercício. Deixa eu limpar aqui e limpei. Prontinho. Olha só, estamos no filter 2, maravilha. Agora vamos para o filter 1. Seguro o Ctrl e vamos lá. Ó. Pronto. Ó, estou aqui, deixa eu ver aqui, ó. E estou aqui. Tá tudo certinho, tá, turma? Tá tudo certinho, ok? Turma, vocês já devem ter observado que eu estou fazendo questão de utilizar os mesmos valores para mostrar as funções. O objetivo é para com que, se eu alterar os valores no sentido de alterar os campos a serem calculados, você vai perder o referencial. Então, didaticamente, é melhor nós trabalharmos com o referencial, com o Hospital Universidade Federal do Maranhão e aqueles mesmos campos, porque aí você vai fazendo vai fazendo as comparações e na hora é só você fazer as alterações que forem necessárias. Beleza? Então, maravilha, vamos lá. O nosso objetivo agora é trabalharmos com as 3 funções que são de grande valia no dia a dia. Na verdade, a função que mais se pede dentro do Power BI, sem dúvida nenhuma, é o Calculate. Abaixo do Calculate vem a Filter. E depois da Filter, nós temos a Sum e nós temos a SumX. É claro que a SumX ela tem mais qualidade em relação à Sum. Por quê? Porque ela consegue ser iterativa, ou seja, ela faz cálculos internos com tabelas, que essas tabelas elas conseguem analisar os dados e fazer uma tabela virtual internamente, e com essa tabela virtual ela consegue dar muitas respostas sem a necessidade de haver um sobrecarrego dentro das bases de dados, tá bom? Mas claro que fiquem muito à vontade de trabalharem com aquilo que você se sentir mais confortável. E também, se você já tem o teu sistema, seu sistema todo feitinho, utilizando a SAM, continue utilizando a SAM. E gradativamente você vai utilizando a Verex, vai utilizando a SumX, vai utilizando o filter e vai utilizando o que houver necessidade para você ir melhorando o seu trabalho. Por enquanto, vá com o time que está ganhando, beleza? Então vamos lá.
Esta primeira função aqui, conforme nós bem já sabemos, é uma função de fácil utilidade, pois ela tanto faz uma SUMEX, como também ao mesmo tempo ela faz para você a filtragem. Então vamos colocar em prática e visualizar que fórmula ou função ou junção de funções é esta. Vou clicar aqui com o meu botão direito, eu vou pedir nova medida. E como nós já sabemos, a gente vai colocar aqui dentro. Ao carregar, a gente já mostra a função, explica como que elas trabalham e aí a gente faz a explanação. Beleza. Ctrl V e segura o Shift e com a bolinha do mouse a gente roda. Opa, vamos lá, perdão, é o Ctrl. E com o Ctrl você vai subindo. Olha só. Então veja que aqui nós temos um filter mais SUMEX pela Universidade Federal do Maranhão. A SUMEX nós já sabemos que é esta aqui. Observem, por favor, que aqui nós temos uma colocação importante, que é um comentário. Esse comentário aqui é quando é um comentário muito longo, que aí você pega, precisa fazer um comentário longo, então eu fiz aqui. Eu estou dizendo que esta tabela virtual, que é a filter, ela aqui vai criar uma tabela, tá, turma? Que ela cria uma tabela. Ela cria uma tabela virtual que guarda o valor a ser calculado. Beleza. Então, ela vai guardar o que tem que ser calculado aqui. O que é que tem que ser calculado? O Hospital Universitário do Maranhão. Beleza. Depois que ela pegar todos esses dados, o que é que ela vai calcular? Prontinho. Vai ser o valor total. Feita essa colocação, não tem erro. Então, ficou muito fácil de ser entendida a colocação. Vou confirmar aqui e vou puxar o dado para ser colocado dentro da nossa área de trabalho aqui, que a gente vai chamar isso aqui de cartão. Então, este cartão aqui, ó, nós já temos uma primeira, que é este cartão bem aqui, que é o primeiro. Eu fiz uma cópia para cá, mas tudo bem. Aí, segunda colocação que nós vamos fazer é chegarmos aqui e colocarmos esta segunda função a trabalhar aqui para a gente. Então, a segunda função, vamos também analisar. Ela é bastante simples, só que dessa vez ela não é uma SUMEX, ela vai ser uma Average X. Então a gente vai novamente, clica com o botão direito, clica aqui e pede uma nova medida. Vamos carregar tudo direitinho e vamos inserir e explicar o que é que as funções fazem. Novamente, nenhum segredo. A gente tem aqui a fórmula que está inserida. O que ela faz? Ela faz uma filtragem. Depois dessa filtragem, ou seja, ela vai pegar aqui, ó, ela vai fazer o filtro do Hospital Universitário do Maranhão e depois ele vai pegar e vai fazer um cálculo de média em cima das quantidades que nós temos aqui, ó, quantidade. Claro que você pode alterar esse valor aqui a qualquer momento, mas deixa aqui a quantidade que é para a gente ter um número diferenciado. Beleza. Feita essa colocação, clico aqui fora, ou se você quiser, como não apareceu nenhuma falha, você pode dar um Enter. Ou então você pode clicar bem aqui neste ícone, que significa concordar. Beleza. Esse aqui é o Filter Average. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar então o Filter Average, aonde é que ele está? Está bem aqui, ó. Vamos pegar o Filter Average e colocar aqui dentro. Maravilha. Então ele está falando que a média que nós temos é de 12,80 unidades de remédios adquiridos por cada
hospital. Mas observe o importante. Esses 12,8 é correspondente somente para o Maranhão, tá, turma? Desculpa, eu falei hospital, deixa eu fazer a correção. Somente para o Maranhão. Beleza, a média é 12,8. Próximo passo é trabalharmos com o calculate, e o calculate vai pegar novamente o Maranhão e vai fazer uma soma dos valores totais baseado em cima do valor Maranhão. Não esqueçam, todos os valores estão sendo trabalhados com o Maranhão. Por quê? Para você ter o único foco de análise, e esse foco de análise ele ser mais de fácil compreensão, tá? Deixa eu fazer uma pequena correção aqui, que nós estamos trabalhando com quantidade. Deixa eu pegar aqui e ver aqui um negocinho. VR, valor total. Deixa eu fazer aqui valor total e ver como é que ele vai sair daqui para facilitar a visualização. Filter. Pronto, ficou mais fácil assim, para a gente não se afastar. Nós estamos trabalhando tudo só com dinheiro. E a próxima função vai ser exatamente aquela que nós comentamos, que vai ser o Calculate Average. Novamente, a gente clica aqui no valor de contratos, vem em nova medida, chama a medida e faz o cálculo. Pode tranquilamente depois você fazer a associação desses valores com o que você quiser, sem problema nenhum. Beleza, o que é que ele pede aqui? Novamente, ele pede para com que seja feito um calculate. Esse calculate vai levar em consideração a média da tabela fato contratos, que dentro do fato contratos ele tem o campo chamado valor total, e este contrato que ele está fazendo deste valor total é somente para o Hospital do Maranhão. Tá bem aqui, ó. Recapitulando, calculate. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma média. Esta média, ela está pegando o valor de contratos aqui, que é esta tabela. O campo que está sendo calculado é o valor total. Como aqui dentro nós temos vários hospitais, eu preciso somente do Hospital 11, que significa o Hospital do Maranhão. Caso você precise, você pode chegar aqui e colocar aqui, ó, um pequeno comentário e escrever HUFMA, que você está falando que é o Hospital Universitário Federal do Maranhão. Fez a mudança, verifique que não tem nenhuma falha. Quando aparece falha, é quando você coloca alguma outra opção de cálculo e ele aparece aqui, ó, fica vermelhinho aqui, que não é possível, ou está faltando ou está excedendo. Assim como também você pode vir aqui e fazer isso, tá bom? Maravilha! Então vamos clicar aqui confirmando o nosso cálculo e vamos trazer esse Calculate Average do Maranhão para cá. Feita essa colocação, vamos pegar então o Calculate, que é esse aqui, ó, Average Maranhão. Vamos arrastar para cá. Opa, já apareceu. Prontinho. Calculate, tá. Ah, diferença de um para o outro. Qual é a diferença do um para o outro? É que esse aqui ele está fazendo o calculate com a average. E esse aqui também está fazendo a average. A diferença é que ele está filtrando somente o Maranhão. E o resultado é o mesmo, coincidentemente. Tá ok? Então, maravilha. Verifiquem que cálculos simples de serem empregados, cálculos simples de serem tratados sem nenhuma dificuldade. Pegue como exemplo apenas um campo, faça tentativas, aplique as funções. Se tiver dúvida, abra o Excel,
Faça no Excel, que muitas das vezes quem trabalha com Power BI tem muita facilidade com Excel. Faça análise, faça a comparação e pronto. Tá bom? Então, vamos lá. Olá, pessoal. Vamos então entender agora como é que a gente consegue fazer a soma, ou melhor, fazer cálculos, né, com a data. No nosso caso aqui, a única coisa que você tem que manter em mente sempre é que a data dentro do Power BI ou dentro do Power Query, ela processa de forma no estilo americano, ou seja, ele primeiro leva em consideração o ano, depois ele leva em consideração o mês e finalmente leva em consideração o dia. Feita estas observações, é fácil de você fazer os cálculos tranquilamente, ok? Então, no nosso caso aqui, nós vamos utilizar o Calculate junto com o Sum e vamos fazer o cálculo buscando os dados lá no Maranhão no ano de 2024. Lembrando que o ano de 2024, claro, começa no dia 1 de 2024. Tudo que for maior ou igual a este valor aqui, beleza. E depois nós vamos levar em consideração, claro, datas menores. A mesma data, menores ou igual a 31 de 12 de 2024. Desta forma, a gente consegue fechar o ano de 2024. Vamos lá então. Seleciono. Primeira coisa, selecionei tudo, venho aqui. E agora, não esqueçam, eu tenho que clicar aqui ó, no modo de exibição tabela. Depois, eu posso chegar, vir aqui em contratos, tá? Que é o local onde eu quero as minhas medidas, clico aqui com o botão direito e peço uma nova medida. Ele vai abrir a nossa barra de fórmulas e nós vamos inserir a nossa barra de fórmulas, aquela que nós acabamos de analisar. Vejamos então. Primeira coisa, a gente vem aqui e informa. Beleza, o cálculo já foi bem feito, pois não apareceu nenhuma falha até agora. Então eu venho aqui ó, no confirmar e pronto. A minha fórmula aparentemente ela foi aceita tranquilamente. Próximo passo agora. Vou vir aqui na minha exibição de relatório e vou pegar carona aqui na nossa guia Related, que quer dizer relacionamento. A gente vai pegar carona aqui e vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, esse aqui, e vamos pegar aqui na visualização, chamar um campo cartão. Prontinho. Pego esse campo cartão, deixo aqui e venho aqui ó, no meu campo que eu chamei Data SumX. Então procuro aqui Data SumX e ele está bem aqui, ó. Arrasto aqui para dentro e vejam que ele já apareceu neste valor bem aqui. Ah, maravilha! Como que eu tenho certeza que esse aí é o valor de 2024 lá no Maranhão? Sem problema. A gente pode fazer o seguinte. Lembra que lá atrás nós criamos uma tabela chamada Maranhão? Eu tenho aqui o Maranhão também, se eu precisar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos voltar com esta tabela aqui mesmo e vamos fazer o seguinte. Vou clicar aqui, ó. Vou clicar aqui, vou chamar uma tabela e esta tabela eu vou colocar bem aqui ao lado para mostrar para vocês que ela vai mostrar as datas todas direitinho. Vou pegar então aqui quem? Hospitais. Mas vejam antes que agora eu vou utilizar o hospital, mas se nós estivéssemos usando o Related, a gente poderia já resolver isso. Não vamos pular esta etapa então, vamos manter aqui. Vou voltar aqui então no Hospitais, vou selecionar aqui ó,
HU. Beleza. Depois, eu vou vir aqui mesmo. Seleciono, venho aqui, ó, onde nós temos as nossas opções de segmentação de dados. Vou clicar aqui em segmentação de dados e vou puxar e colocar aqui por cima, mais ou menos, só para a gente ter como recurso de filtragem. Opa, estou trazendo o que não devo. Deixa eu ver aqui. É só clicar aqui nos 3 pontinhos, turma. Ó, aí aparece aqui, ó. Você aparece aqui, ó. Aí você consegue arrastar para lá e para cá. Ó, quando você clica nesses 3 pontinhos aqui, ó. Tudo bem? Aí nesses 3 pontinhos, ó, você vem aqui, ó, e arrasta ele para lá e para cá. Ó. Nesse caso, eu vou deixá-lo por hora bem aqui, ó, prontinho. O que é que o nosso objetivo é pegar aqui o nosso campo chamado DIN, e eu vou colocar o DIN, que é este bem aqui. Pronto. O que eu vou chamar aqui? Eu vou chamar somente o Hospital Universitário do Maranhão. É o HUF. Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais. HU, este bem aqui. Prontinho, ó. Já apareceu aqui, já apareceu também aqui, ó. Vou clicar aqui e agora eu vou fazer o que? Vou puxar, para ter certeza que é esse valor aqui, ó, vou puxar o valor que eu acabei de calcular para ele. O que é que a gente calcula? Ora, foi a soma deste valor bem aqui, ó. Deixa eu descer um pouquinho para você entender. Foi este valor bem aqui, ó. Como é uma tabela, basta eu saltar aqui. Então vejam que aqui, neste momento, ele está mostrando todos os anos. Então não é o que nós queremos por hora. Então se você pegar aqui, data e trouxer... Opa, desculpa, eu errei. Se você pegar aqui data, abrir aqui um pouquinho, você vier aqui na hierarquia e puxar apenas ano e colocar aqui, ó, você vai reparar que ele tem 2022, 2023, 2024 e 2025. Então, com isso, a gente acaba de mostrar que é perfeitamente possível você fazer a filtragem, ter os dados e ainda, se for o caso, tirar a prova de tudo. Tudo bem? Maravilha, então, não esqueçam, este aqui é somente o estado do Maranhão com seus hospitais, com o Hospital Universitário Federal do Maranhão. Beleza. O que nós vamos ver agora, pessoal, aproveitar aqui a carona, é o seguinte, a gente vai fazer uma PROC-V dentro do próprio Power BI ou então no Power Query. É bastante simples. Mas só que para você ter segurança e conseguir fazer o PROC-V, que você tem que ter o relacionamento entre essas tabelas. Então, nós vamos fazer o relacionamento de quem? Nós vamos buscar o hospital chamado Maranhão ou todos os outros demais hospital e colocar aqui dentro de contratos. Tudo bem? Vou então confirmar que o relacionamento existe. Então eu tenho que mostrar aqui o modelo. O modelo, tá, turma? Deixa eu voltar aqui. O modelo é o mesmo que este aqui, tá? É o mesmo que este aqui. A gente, quando está trabalhando no Power BI, é aconselhável para aquelas pessoas que estão começando a trabalhar com o modelo estrela. Já aquelas pessoas que têm um domínio maior de modelagem de dados, de banco de dados, de normalização, então, sim, elas podem trabalhar com o modelo de floco de neve. A diferença entre um e outro é que a gente vai ter o fato, que é a tabela fato, a central, né?
E as tabelas de dimensões, elas fazem cercanias em torno da tabela fato. Então, ela é bem mais restrita, é mais fácil de trabalhar. Agora, já aqui, quando a gente está trabalhando com floco de neve, a coisa dificulta um pouquinho mais. Porque você tem que entender bastante da nomenclatura dos seus dados. Então, você vai ter uma tabela fato, que essa tabela fato vai ser alimentada pela tabela de dimensão, e a tabela de dimensão vai ter subtabelas, que vai alimentar esta outra tabela aqui, tá bom? Então, se você quiser se tornar expert, primeiro entenda modelagem de dados. Se você entender forma normal 1, forma normal 2 e forma normal 3, já é suficiente para você fazer um excelente trabalho. Passou disso, dessas formas que são as normalizações, é somente para quem trabalha com banco de dados que exigem uma lógica muito mais refinada. Para quem trabalha somente com coisas mais simples, não há necessidade de nós chegarmos na quarta forma normal e nem na quinta forma normal. Você sabendo a primeira, a segunda e a terceira, é só você procurar na internet. É 1FN, depois você procura 2FN, de nada, e depois 3FN, que são as normalizações. Aí você se torna craque nisso aqui. Beleza, voltando lá então ao nosso caso. Então, para entendermos como é que funciona o Related para a gente tem que entender o seguinte, aqui, ó, nós temos um contrato, e este contrato, ele é este bem aqui. Ele tem ligado a ele alguns hospitais, e estes hospitais são exatamente estes aqui. Então, nós temos uma dimensão, isso aqui é uma modelagem, tá? Então, nós temos uma dimensão chamada hospital, e esse hospital, ele tem um ID, que é um número, ou seja, um código que funciona como CPF, nós já entendemos isso. E esse ID, ele vai ter um representante dentro da tabela fato contratos. Então, tudo o que está aqui dentro é perfeitamente factível de ser puxado para cá, para dentro, através de uma função chamada related. Esse related quer dizer relacionamento. Então, ele pega e puxa para cá, para dentro. É uma PROC-V moderna, dentro do Power BI. Beleza, voltando para cá então, o que é que a gente tem? A gente vai pensar da seguinte maneira. O Related é a criação de uma coluna dentro de um determinado local, dentro de um determinado tabela. Então, observe que aqui ó, nós temos uma como é que se chama? Nós temos aqui a nossa tabela chamada fato contratos. Eu clico nela aqui, vou clicar com o botão direito e vou pedir uma nova coluna. Observe que o simples fato dela ter o relacionamento lá na modelagem, ela já automaticamente identifica com esse gerenciador aqui, ela automaticamente identifica. Então eu venho aqui e escrevo, olha, Related PROC-V hospitais. Eu estou avisando o seguinte para ele. Traga, por favor, todos os hospitais HU. Aqui vai aparecer a sigla do hospital. A sigla do hospital. Confirmo esta execução aqui, ó. E prontinho, ela vai aparecer bem aqui para todo mundo ver o que precisar. Ok? Então, não tem segredo. Não tem segredo. Olha lá. Está puxando e está trazendo. Ó, todos os hospitais estão aqui. Ó, hospital 11. Aí, se você vier aqui, ó, você vem, escolhe outro hospital qualquer. Você vai ver que
Ó, vou selecionar todos, claro, e você vai ver que aqui vai ficar sortido de hospitais. Tudo bem? Então, precisando, aí você traz para cá, você volta para cá por Related e aqui você trabalha tranquilamente. Quando eu me reportei naquela hora que eu falei que não precisava de puxar aquela coluna daqui, da dimensão hospitais, é porque é tranquilo. Ó. Eu posso pegar aqui, ó, dar um Ctrl C, Ctrl V, faço uma cópia, puxo para cá e vejam só, ó, aqui tem uma estrelinha, então eu posso pegar, ó, e desmarcar essa estrelinha. Saiu daqui. Agora vamos lá para contratos. Estão vendo aqui que eu devo ter HU? Vamos ver aonde que apareceu o nosso HU por aqui. Tá bem aqui, ó, Related, que eu deixei Related. Seleciono ele aqui, ó, e arrasto para cá para dentro. Quando eu solto, ele já me traz, ó, vem para cá, ó, e coloco bem aqui em cima. Prontinho. Então, ele, opa, deixa eu ver, bem aqui. Pronto. Então eu dou 2 cliques aqui, ó, chamo aqui de hospital. Aqui eu sei que é o valor total e ali é o ano. Então não tem segredo. Tá bom? Pessoal, o grande lance agora é vocês treinarem legal, tá? São informações simples, eu tentei deixar o mais fácil possível para gente não ter o aborrecimento de trabalhar com campos diferentes e campos diferentes. E aí daqui a pouco dá um nó na cabeça. Então eu segui aquela didática que fala o seguinte: quer facilitar, trabalha sempre com o mesmo dado, mas vai mostrando as variantes entre si, que aí as pessoas conseguem enxergar com facilidade tudo o que está acontecendo. Ok? Então, até a próxima aula. Valeu, turma. Fica aí com Deus. Até mais. Tchau.